sem forma, vazio e em trevas. Essa é a mensagem. Mas o Espírito Santo pairava. O Espírito Santo estava sobre essa situação. Tudo bom, amigos? Hoje é essa a mensagem. Deixei a Bíblia aberta aqui. Gênesis capítulo 1 vai falar sobre isso. Separei aqui, ó. Fala assim, Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Na criação do céu e da terra, né, houve um momento em que ela estava, no momento da criação, sem forma, vazia, e havia trevas. Sem forma é porque não tinha forma, ainda não tinha um molde. Deus estava organizando, arquitetando tudo, planejando tudo. E existia algo, mas não tinha forma. Existia algo, mas estava vazio. Existia algo, mas estava escuro. Essas trevas aqui falam da escuridão. E o que aconteceu? Para Deus começar a organizar tudo, ele precisou da luz. Aí Deus disse no versículo 3 aqui, e disse Deus, haja luz. Só que nós vemos aqui que Deus, ele criou, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, pairava sobre essa situação. Então aqui nós vemos a essência de Deus criando todo o universo, né? O próprio Deus falou, e a palavra, que é Jesus, que a Bíblia fala, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, né? Fala do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, aqui o verbo aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por meio do verbo, porque Deus foi falando e houve, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo já pairava. Então como que a situação pode mudar? Como que Deus criou? Através da palavra e através do poder. Deus é aquele que fala. A palavra é o verbo que é Jesus. E o Espírito Santo é o poder de Deus que já estava ali. Então nós podemos tirar tantas coisas tremendas nesse texto, para dizer assim, que para você mudar a sua vida primeiro tem que ter luz. Tem que ter o Evangelho, tem que ter a verdade, tem que ter Jesus. Se Jesus não entrar, a Bíblia fala que Deus fez separação entre luz e trevas. Por que as trevas estavam... Por que havia trevas? Porque não tinha criado a luz ainda. Sempre na sua vida, na minha vida, quando não tem luz, tem trevas. As trevas elas só podem prevalecer enquanto a luz não entra. E quando a luz entra, que é Jesus, que é a palavra, que é a verdade, tudo muda. Então, só pode ter mudança quando a palavra entra. Daí vai começar a organização. Através de enxergar, de ver, Deus poderia mudar o mundo. Só que aqui tem outro princípio espiritual. Deus fez o sol, os astros, os luminares naturais, lá pelo quarto dia. Terceiro, quarto dia ali. Então a luz foi feita antes. É por quê? Porque existe uma luz espiritual. Tem uma luz natural, que é o sol e a lua, para governar o dia e a noite. Mas tem uma luz espiritual, que é Jesus, que é a verdade, para governar esse mundo espiritual de tantas trevas e escuridão, tantas religiões e falsas palavras, ensinos e mentiras. E só Jesus, ele tem a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? As minhas palavras são espírito e vida, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falava em verdade vos digo, a luz. E Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem andar por mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só, que tremendo, a luz da vida é Jesus. Tá? Então, como que Deus faz? Como que nós podemos fazer? Às vezes nossa vida está sem forma, vazia e tem escuridão. Como que está seu casamento, sua família, tudo que você tem, tudo que você faz? Às vezes, ali está um abismo, complicado. Mas primeira coisa, coloca a luz. E começa a falar, começa a declarar a palavra. Deus declarou a palavra, o verbo, e o Espírito Santo já estava ali. Eu quero dizer que Jesus ele já morreu na cruz, já enviou o Espírito Santo, ele está sobre toda a terra. A escuridão cobre os povos, a Bíblia fala, mas sobre ti vem raiando a luz de Deus.
A luz do Senhor está sobre ti, está sobre mim, está sobre aqueles que pregam o Evangelho. A igreja é a luz do mundo, a igreja que leva a Jesus, brilha, reflete Jesus. A igreja tem Jesus e reflete Jesus, e hoje a igreja é a luz. Os discípulos de Jesus são luz do mundo, sal da terra. Você pode iluminar as pessoas levando a palavra. Então, se você colocar Jesus na sua vida, você vai ver que Deus vai te dar uma forma, seu casamento vai ter forma, seu casamento não vai ser mais vazio. Deus foi enchendo a terra, falando e criando, e você vai poder encher sua vida, sua família, falando as verdades, falando as coisas boas, falando que sua casa é uma bênção, falando que seu filho é uma bênção, falando, declarando a palavra. O Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades em glória, segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Começa a falar, a declarar a palavra. E o Espírito Santo está esperando você falar. Está esperando você receber essa verdade, viver essa verdade, ser iluminado pelo Espírito Santo. Ele quer entrar na sua vida e através de colocar luz ali, ele vai iluminando. Só que ele é o poder também que muda a circunstância, que faz você viver a palavra, faz você largar o pecado, faz você dar frutos para Deus. Então assim, Deus falou, criou tudo falando. Haja luz e houve luz. Deixa Jesus mudar a sua vida, transformar a sua vida, renovar a sua vida, através desse princípio. A luz é Jesus, a verdade. Receba Jesus. A Bíblia fala, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede, tudo impediria, te daria água viva. Quando você conhece o dom de Deus, que é essa graça salvadora, você recebe Jesus. A Bíblia fala que todos que receberam ganharam poder para ser feito filho de Deus. Você ganhou poder, autoridade, unção, graça de Deus. Receba Jesus, deixa Ele mudar, inundar, transformar a sua vida, tirar o caos, tirar o vazio, né, e dar forma para você, para o seu propósito, para o seu destino, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, ajude pessoas, em nome de Jesus, ajude a sua igreja local, né, através de você fazer discípulos, cuidar da sua célula, cuidar das pessoas, multiplicar vidas. Deus vai avivar o Brasil, vai transformar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, ajude pessoas, em nome de Jesus.